Vamos falar sobre violência infantil? Você sabia que, infelizmente, o Brasil ainda registra um alto índice de crianças que sofrem maus tratos de seus pais, familiares e outros adultos? Segundo o UNICEF, a cada hora uma criança é agredida, torturada ou espancada no país. E a cada dia, 28 crianças e adolescentes morrem no Brasil vítimas de algum tipo de violência. Não existe um único fator causador da violência infantil. Os fatores que levam um adulto a cometer algum tipo de violência contra uma criança ou adolescente são múltiplos e complexos. Aspectos como crises financeiras, pobreza, separação do casal, alcoolismo, uso de drogas, transtornos mentais dos agressores, além de aspectos sociais e culturais da comunidade em que a criança vive, contribuem para a incidência de violência infantil. Muitas vezes, o próprio desconhecimento dos pais sobre o que configura-se como abuso contra uma criança pode contribuir para que algum tipo de violência seja cometida contra ela. Em todos os casos, a vulnerabilidade emocional da criança e sua incapacidade física para se defender sozinha incentivam a atitude do agressor. E ao contrário do que muitas pessoas podem supor, a exclusão social, desinformação e pobreza às quais muitas crianças e suas famílias estão submetidas não é sinônimo de violência ou maltrato infantil. A violência contra crianças e adolescentes está arraigada em nossa cultura, independente da classe social, grau de instrução e situação econômica de suas famílias. São inúmeros os tipos de violências aos quais as crianças são submetidas. Elas vão desde abusos sexuais em casa a castigos corporais e humilhantes na escola, abrigos e outras instituições. De negligências em instituições até guerra de gangues nas ruas, onde as crianças brincam ou trabalham. Dos infanticídios aos chamados crimes de honra. Dentre os abusos cometidos contra as crianças, o mais comum é a violência física, quando a vítima é agredida. A violência psicológica ou moral, que envolve humilhações, ofensas, rejeições, privações e desrespeito, entre outras ações, danifica os sentimentos e emoções das crianças e adolescentes. A negligência caracteriza-se pela omissão dos pais ou responsáveis em cumprir com suas responsabilidades. Na exploração econômica, a criança ou adolescente é submetido ao trabalho irregular e muitas vezes degradante para gerar benefícios econômicos ao agressor. E ainda a violência sexual, que envolve ou não o contato físico com as vítimas, onde crianças e adolescentes são usadas para a realização de desejos sexuais de adultos, que pode ainda caracterizar-se como abuso ou exploração sexual. E sem dúvida, a violência infantil em todas as suas formas deixa marcas físicas, emocionais e psicológicas que podem ter sérias implicações no desenvolvimento da criança, na sua saúde e em sua capacidade de aprendizagem. Estudos mostram que as crianças que sofrem violência podem apresentar comportamento de risco no futuro, tais como o consumo de tabaco, o abuso de álcool e drogas, inatividade física e obesidade. Além disso, outros males como cânceres, depressão, problemas cardiovasculares e suicídio são vastamente relacionados à violência infantil na literatura médica. E a violência infantil gera consequências duradouras, não apenas para crianças e seus familiares, mas também para as comunidades e países. No ano de 1997, no Brasil, cerca de 7% do total gasto com internações hospitalares de crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde foram devido às causas não naturais, entre elas os acidentes por causas externas, como os acidentes automobilísticos, os ferimentos por armas brancas e armas de fogo. As lesões e óbitos de crianças e adolescentes por causas não naturais penalizam o indivíduo, desamparam seus familiares, aumentam o número de anos potenciais de vida perdidos, minimizam a produtividade social e econômica e impõem ônus ao país, afetando a economia e o crescimento. Toda a sociedade paga pela violência infantil, mesmo aquelas pessoas que seriam incapazes de cometer um ato violento contra uma criança ou adolescente.
Aprovado em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um moderno conjunto de leis que estabelece, dentre outras coisas, o combate a qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra as crianças e adolescentes, punindo na forma da lei. A lei estabelece ainda que, uma vez verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, que a autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agressor da moradia que compartilha com a criança. Medidas como ECA contribuem para a diminuição dos crimes cometidos contra as crianças, mas estão longe de resolver o problema. O enfrentamento da violência infantil passa pelo entendimento de toda a sociedade de que as crianças e adolescentes são cidadãos vulneráveis, que merecem atenção, cuidado e respeito, e que têm o direito de não terem seus corpos e mentes violados. A Fundação José Luiz Egídio Setúbal acredita que devemos encarar a violência infantil como um mal que aflige toda a nossa sociedade e, sobretudo, as nossas crianças e adolescentes. E que é papel da família, comunidade e poder público garantir o pleno cumprimento de seus direitos, possibilitando que as crianças e adolescentes nasçam e cresçam em um ambiente saudável, carinhoso e que possibilite o desenvolvimento pleno de suas potencialidades.